Irmãos, a nossa proposta com vocês durante esses 15 dias que nós passaremos juntos aqui é falar sobre a soberania de Deus nas missões. No fim, é Deus que salva os seus eleitos. E missão existe porque não há adoração. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos a humanidade se distanciando de Deus cada vez mais. Não é só nos nossos dias, isso aconteceu desde que Adão e Eva resolveram desobedecer às ordens do Senhor. Então, missões existem porque não há adoração. Logo, o propósito das missões é a adoração a Deus. Então, nós queremos falar com vocês durante esse tempo, nos cultos de domingo e também nas quartas, sobre o livro de Jonas. Por que é importante falar sobre o livro de Jonas, levando em conta esse tema geral sobre as missões? Gente, a resposta é porque o livro de Jonas vai nos mostrar que, apesar da nossa resistência, desobediência em cumprir as ordens de Deus com relação à pregação do Evangelho, Deus ainda assim salva os seus eleitos. A salvação pertence ao Senhor. Deus salvará o seu povo, os seus eleitos, mesmo diante da nossa resistência em obedecê-lo. Então abra sua Bíblia aí em Jonas, no capítulo 1. As crianças aí já poderão começar as suas obras de artes. Vai ficar muito bonitinho, né? Jonas, capítulo 1, faremos primeiramente a leitura do verso 1 ao 3, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te ou levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs ou se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Que Deus, então, nos abençoe na exposição da palavra dele. Irmãos, a título de contextualização, só para a gente entrar nesse texto e ter uma visão mais ampla dele, Jonas significa pombo. Pombo é aquele que você bate o pé e ele foge, né? Talvez tenha algo a ver com o nome mesmo. Ele é filho de Amitai, Amitai significa verdadeiro, e Jonas profetizou no ano 793 a 753, aproximadamente aí, antes de Cristo, no reinado de Jeroboão II. Como que a gente fica sabendo disso? Porque em 2 Reis, no capítulo 14, nós temos ali a menção da profecia de Jonas para Israel. Ele era um israelita do Reino do Norte, onde Jeroboão II estava reinando, e ele fez uma profecia muito boa ali. Ele profetizou que Jeroboão teria muito sucesso no seu reinado. O reinado de Jeroboão, segundo a profecia de Jonas, seria de prosperidade, de expansão territorial, e ele lograria muito êxito na sua missão. Jonas é o único profeta nas Escrituras que teve um chamado para profetizar fora de Israel. Todos os demais profetas profetizaram dentro de Israel mesmo, mas a Jonas veio a palavra do Senhor para ele sair. Por isso o tema que nós escolhemos aí, chamados para fora. Chamados para fora é uma tradução livre do termo eclesia.
Igreja significa chamados para fora do mundo, da vida de pecado, da podridão e trazidos para o ambiente da adoração em um determinado lugar. Mas também significa que recebendo aqui a instrução, o treinamento e adorando a Deus, nós também somos chamados para fora novamente, para voltar ao mundo e proclamar as verdades do Senhor. Jonas então recebe esse chamado para ir à cidade de Nínive, capital da Síria, inimigos históricos de Israel, até os nossos dias. Nós estamos vendo aí os grandes conflitos de Israel com a Síria. Irmãos, Jonas também teve como contemporâneos os profetas Amós e Oséias. Jonas estava muito confortado em Israel. A sua profecia se cumpriu. De fato, Jeroboão se tornou próspero e trouxe muita riqueza para o reino do norte, para Israel. Muita riqueza, o poder militar se tornou grandioso e ele conseguiu expandir o seu reinado de uma forma considerável. Jonas estava muito confortável, feliz da vida. Um profeta formal, que estudou na escola dos profetas de Elias. No entanto, nesse tempo também, Israel, mesmo tendo prosperidade, poder militar muito grande, sucesso, felicidade em um certo sentido, estavam vivendo, o povo judeu estava vivendo, não judeu, né, mas israelitas, a gente tem dois norte aí ainda nesse tempo, dois extremos, né? O que acontece? Eles estavam vivendo longe de Deus, estavam enfrentando os mesmos pecados de sempre, imoralidade, opressão do pobre, do estrangeiro, usando a justiça para isso, usando a lei para oprimir o pobre, o fraco. Mesmo tendo todas as bênçãos de Deus, tudo caminhando muito bem, eles também estavam envolvidos profundamente na imoralidade e na idolatria. Jeroboão II não resolveu os problemas espirituais de Israel. E Jonas estava tranquilo com isso, não falou nada a respeito. Ao ponto de Deus levantar Amós, que nem profeta formal era. Era um agricultor. E Deus levanta para poder denunciar os pecados de Israel. Então, se você quer ver o contexto espiritual que Jonas está inserido, você pode ler Amós. Ali nós temos as denúncias. Jonas é chamado para ir a Nínive, uma grande cidade. Naquele tempo era, hoje nem tanto, né, para nós, mais ou menos 120 mil habitantes. É o que Itubiara tem hoje, né? Mais ou menos aí 120 mil habitantes. É uma cidade, nos nossos dias, pequeno, mas naquele tempo era muito grande. Nínive era conhecida, bem como toda a Síria, pela sua maldade, pela sua violência, pela sua arrogância, pela sua ostentação de poder. As nações tremiam diante da violência, do mal que a Síria praticava. São violências que aquele povo praticava que eu não tenho coragem de falar aqui. Não dá para falar. Você pode pesquisar os comentários bíblicos, os melhores, e perceber ali quanta maldade aquele povo praticava. E eles ostentavam isso. Era um império que crescia muito, com a taxação alta sobre as nações mais fracas, mais pequenas, usava o poder militar violento contra as outras nações. E o Jonas é chamado por Deus para ir a essa cidade e clamar contra ela.
O chamado de Deus para Jonas foi claro. Nós lemos aqui os primeiros versículos, muito claro. A palavra do Senhor veio diretamente ao profeta e disse: Jonas, vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Aquele povo não se tornou melhor, não melhorou no seu comportamento para depois Deus comissionar um profeta para que ele pudesse ir lá e pregar para eles. Não, eles pioraram. Eles ficaram mais perversos. A maldade deles cresceu tanto que subiu até Deus. E então Deus chama Jonas e diz: é para você ir pregar lá. Jonas resiste. Ele não vai. Ele não quer ir. Será que Jonas estava com medo? Porque imagina, chegar na cidade inimiga, povo violento, e começar a andar na rua sozinho, clamando contra aquela cidade, pregando contra ela. Bom, ele seria com certeza fulminado em instantes. Será que ele estaria com medo? Na verdade não, gente. Jonas não queria ir, porque ele não queria ver aquele povo convertido, sentando com ele no templo para adorar. Jonas não queria ir porque aquele povo era muito mau. Eles mereciam ir para o inferno. Ele não queria a salvação deles. E a gente fica sabendo disso no capítulo 4, verso 2. Quando Jonas ainda está relutante com raiva e dizendo: eu não falei que o Senhor ia ter misericórdia desse povo. Então Jonas está se comportando de uma forma muito avessa àquela que Deus nos chamou para viver diante dele. Quando Jonas foge, diz o nosso texto aí, que ele fugiu da presença de Deus. Essa expressão aqui ela é muito importante. O que é fugir da presença de Deus? Deus disse: levanta, Jonas. E ele se levanta. Você vai perceber durante a exposição que Jonas parece que está sempre dormindo. É preguiçoso, está acomodado. E quando ele se levanta, é só para desobedecer. Só para desobedecer. Ele não se levanta para obedecer, para fazer a coisa certa. Ele se levantou, mas para fugir da presença de Deus. Esse termo aqui é se afastar da face de Deus. No Oriente Antigo, essa expressão era usada, sabe para quê? Quando um vassalo, um empregado do rei, ele ia se demitir, ele tinha cansado do serviço, de servir o rei, ele ia até o rei, olhava no rosto do rei, era assim que era feito, ele se levantava e olhava na face do rei e dizia assim: eu me demito, não vou te servir mais, vou fazer outra coisa. E então ele se demitia e se afastava para fazer outra coisa. O que Jonas faz aqui, irmãos, ele se levanta, olha na face de Deus e diz: não vou. Não irei, eu me demito, estou indo embora, vou viver uma outra história. Lembra de quarta-feira aqui? Jonas ajunta todas as suas economias, paga a sua própria passagem e pega um navio que vai para Tarsis. Naquele tempo, o fim do mundo, o lugar mais distante. Jonas está dizendo: adeus ofício de profeta, vou para longe do templo, da adoração, vou para longe dos sacerdotes, vou para longe da minha família, dos meus amigos, da minha terra, do culto, da adoração, de toda a história que foi construída sobre a minha vida. Adeus, estou livre, vou embora, não quero saber mais dessa vida, desse país,
dessa história, desse ofício, dessas pessoas? Desse Deus. O versículo 3 começa com Jonas se distanciando da presença de Deus e termina dizendo que Jonas foi para longe da presença de Deus e longe de tudo aquilo que ele tinha vivido. Ele não quer. Ele quer viver uma outra história, em outro país. Ele quer outra profissão. Ele então vai querer, parece, né? Já que ele quer ir para longe do verdadeiro Deus, falar sobre outros deuses que não o Senhor. Jonas vai, entra no barco, paga sua passagem, não cumprimenta ninguém, desce lá para o fundo e vai dormir profundamente. Ai, que alívio, né, Jonas, né? Acabou a minha relação com Deus, com pregação, não vou precisar mais ir em Nínive, pregar o evangelho para aquele povo que eu não gosto, não quero que eles sejam salvos, povo mau, pensa diferente de mim, não adora o que eu adoro, não, fica para lá. Ai, que alívio, estou de férias. Entrou no cruzeiro e foi embora. Meus irmãos, quantos de nós também, em muitas situações, nós, a igreja que foi chamada por Jesus Cristo, que foi inserida na grande história de Deus, recebemos a salvação em Cristo, somos filhos e filhas amadas do Senhor, chamados para fazer discípulos de todas as nações, e muitas vezes eu e você resistimos às pessoas. Não, eu vou pregar para aquele vizinho complicado, fica com o som alto, brigando com a esposa, gritando, batendo dos filhos, eu não vou chegar nem perto. Ah, aquele parente, não, eu não gosto daquele parente. Nossa, ele segue outra ideologia, né, política, e eu não quero saber dele. Vai que eu converto e ele vem para a igreja, que ele converte e vem para a igreja. E aí eu vou ter que ficar do lado dele. E a gente resiste, no fundo do nosso coração, a missão que Deus nos chamou para fazer. Então o que a gente faz? A gente se afasta. A gente cancela as pessoas, se afasta dos outros, porque nós não queremos assumir a nossa responsabilidade diante de Deus e do mundo caído. Os nossos amigos não precisam ficar melhores. Não, quando ele ficar melhor eu vou lá. Não, a maldade aqui piorou. O pessoal já era ruim, ficou pior. E Deus falou, chegou a hora de eu chamar o meu profeta e enviá-lo lá. Até agora Jonas está resistente, mas Deus persegue o seu profeta. Nos versos 4 a 10, nós somos informados aí do vento forte que Deus lançou sobre o mar. E uma grande tempestade se fez. O colapso chegou na vida de Jonas. E Jonas está lá dormindo. Todo mundo desesperado. Todo mundo preocupado. Os marinheiros tentando salvar a carga. E o colapso instalado e Jonas dentro do navio, no porão, dormindo profundamente. Irresponsavelmente. E usando o balançar do barco como se fosse um naná, né? Dormindo profundamente. O que acontece? Uma reunião de oração é implementada. Todo mundo, vamos orar. Vamos orar para ver se o colapso seja resolvido. E cada um começa a clamar ao seu Deus, o Deus do mar, né, os deuses de Tarsis. E começam a buscar solução, clamar os seus deuses. Todo mundo está orando, todo mundo está envolvido na reunião de oração, menos o Jonas. O Jonas está dormindo.
O comandante do navio vai ao porão e dá um sacode no Jonas, mas Jonas quer sombra e água fresca até o final do livro. Ele quer um lugarzinho, né, para dormir e descansar. Uma rede preguiçosa. É isso que ele quer. Está dormindo. E o comandante dá um sacode dele e diz: levanta, ô rapaz, levanta, o que você está fazendo aí dormindo? Vamos para a oração. Ora ao seu Deus aí, talvez ele nos ajuda. E Jonas se levanta, mais uma vez. Para orar? Não. Jonas não quer orar. Ele se levanta para desobedecer de novo. Ele não quer orar. O colapso veio por causa da desobediência de Jonas. O caos foi instalado por causa da desobediência do Jonas. Nem sempre os problemas que nós passamos no nosso casamento, na nossa família, na nossa cidade, é culpa especificamente de uma única desobediência de um único indivíduo. Mas nesse caso aqui, e em muitos, E em algumas situações, ou haverá arrependimento e volta para o Senhor, ou a gente vai ter que jogar alguém pelo barco. Ou a gente vai ter que jogar alguém, né, para resolver o problema. Por que Jonas não orou? O que estava por trás dessa lentidão, desse atraso em compreender que Deus é o Senhor? Ora, eu me demiti. Eu não sou profeta mais. Tudo que eu quero é manter distância desse Deus. Não vou orar, eu não sou profeta mais. Lembra que no nosso texto aí, depois você pode conferir, o pessoal faz um monte de pergunta para Jonas. Quem é você? O que você faz? De onde você veio? Diga-nos, qual a sua profissão? E ele responde: não, eu temo ao Senhor. Ele não responde que é profeta, ele não responde que vem de Israel. Na cabeça dele, ele diz: eu não sou mais. No coração de Jonas, a falta de oração revela que ele se tornou o senhor de si mesmo, que ele resolve as coisas agora do seu jeito. Deus não cabe mais na equação. Pouco importa Deus. Amados irmãos, quando as coisas colapsam na nossa vida financeira, nos nossos relacionamentos, no nosso país, a qual Deus clamamos? Para onde a gente vai buscar socorro? Ou a gente não ora? Os marinheiros clamaram aos seus deuses. E nós? Quando o colapso chegar, quando se por algum motivo a violência doméstica chegar na nossa casa, quando as coisas ficarem difíceis na nossa cidade, como é a violência contra a mulher, terrível na nossa cidade. Desde que eu cheguei aqui, quase todo mês nós temos relatos de violência. Quando a crise financeira chegar, você vai clamar os agiotas? Você vai clamar as medicações simplesmente para resolver os seus traumas? Ou você vai clamar ao Senhor dos céus e da terra? Não oramos porque a gente decidiu viver a nossa vida do nosso jeito. Para que orar? Para que falar com Deus? Eu resolvo a minha vida. Eu resolvo as minhas questões. Não preciso de Deus. Eu dou um jeito.
E o colapso só aumenta. Eles oravam, tentavam remar, vamos para longe, e a coisa não dava certo. Não resolveu o problema. Então, é estranho para um cristão não orar. Ele está dizendo que não precisa de Deus, que se demitiu, que quer distância dele. Só que as coisas não se resolvem. E por fim, amados irmãos, Deus salva os marinheiros. De quem é a culpa desse colapso? É de Jonas. Ele assume: eu sou o culpado. O que a gente vai fazer? Jonas então se levantou e disse assim: não, fiquem tranquilos, estou arrependido, eu vou orar, vou confessar os meus pecados, vou mudar de vida, vou, Senhor, para Nínive, vou resolver as coisas do jeito certo, vou me humilhar. Não, não foi isso que ele fez. O que Jonas fez? Me jogue ao mar. Isso é assustador. Sabe o que Jonas está dizendo? Eu prefiro morrer do que obedecer, do que me arrepender, do que me humilhar, do que ir lá naquela terra, do que voltar para o meu ofício. Pode me jogar, me mata. Eu prefiro a morte. Era isso que Jonas queria. Você acha que ele pensou que seria salvo? Não. Me jogue aí. A gente sabe a região que ele estava ali, do Mediterrâneo. Caiu ali, já era. E com a tempestade ainda, eu prefiro morrer. Muitas vezes, meus irmãos, nós não nos arrependemos, não nos voltamos para Deus, porque a gente está ressentido, porque a gente está magoado, porque a gente está decepcionado, porque a gente acha que Deus nos pediu algo que é grande demais para nós. E que é a gente que vai resolver a situação. Não! A menor pregação da Bíblia salva o maior número de pessoas já descritos na Bíblia. Não era Jonas. O coitado do Noé pregou 120 anos, não converteu um. 120 anos pregando, não converteu um. O Jonas sai lá percorrendo 3 dias, né? Vai destruir isso aqui, viu? Dentro de 40 dias, né? Olhando para os lados, Deus vai destruir isso aqui. Todos se convertem. E o rei daquela cidade diz assim: até os cachorros, os gatos, as vacas, todo mundo de jejum converter, voltar para Deus, viu? Todo mundo. É Deus que vai te dar e me dará sucesso. Ao Senhor pertence a salvação. Ele é soberano. Ele salvará os seus, mesmo que a gente seja irresponsável, resistente às suas ordens. E sabendo disso, eu e você deveríamos acreditar mais e nos render mais à vontade soberana do Senhor. Jonas estava ressentido, magoado, mas nesse cenário, ele ao mar, homem ao mar, os marinheiros oraram. Se voltaram para o Deus de Jonas. Confessaram os seus pecados. Abandonaram os seus ídolos. E voltaram o coração para Deus, o Deus verdadeiro. O que aconteceu? O colapso cessou. A calmaria veio. Quem trouxe a calmaria? O mesmo Deus que a provocou. Quem vai cessar o colapso da nossa cidade, irmãos? Da violência que está acontecendo lá fora? Da idolatria que está acontecendo lá fora? Dos falsos deuses?
da nossa cidade, da imoralidade exacerbada que tem na nossa cidade. Faça uma pesquisa pequena. Embora a gente tenha um monte de igrejas aqui, há muita violência, imoralidade, há muita perversão, há muitos casamentos sendo destruídos, há muito distanciamento do Senhor, há muita adoração ao Deus do agro, do poder, do trabalho, do dinheiro. E quando a chuva, a geada chegar e levar embora a sua plantação? E quando seus lucros passarem pelos dedos, irem embora? E quando a crise chegar, semelhante de 1929, vai cometer autoextermínio, pular do prédio, ser jogado para fora? Ou a gente vai clamar ao Senhor? Ou a gente vai obedecê-lo? Para que as vidas sejam salvas, para que o colapso seja amenizado. O nosso Deus, o Deus de Jonas, pode acalmar qualquer tempestade, pode resolver qualquer crise. Irmãos, Jonas fracassou miseravelmente no seu chamado. Eu poderia dizer até aqui, mas o livro inteiro não me deixa fazer isso. Porque até o último minuto, Jonas fracassou. Porque era nacionalista demais, pensava em si mesmo demais, desconsiderava os outros demais. Como eu e você podemos ter êxito onde Jonas fracassou? A verdade é que mais ou menos 800 anos depois, Deus enviou o verdadeiro Jonas. Deus chamou o seu filho. Deus Pai olha para Deus Filho e diz: os homens se corromperam. A terra inteira está cheia de maldade. Todos se fizeram nossos inimigos. E eu preciso que você desça, que você vá e pregue a salvação para esse povo. Jesus se levantou e veio. Nasceu de uma virgem, foi perseguido, maltratado, sofreu terrivelmente. A tempestade, ou a maior de todas as tempestades, de grandes trevas, cortaram o seu corpo e a sua alma. Pendurado na cruz, sangrando, quase sem fôlego, levanta, mais uma vez, o seu rosto sanguinolento, e olha para o Pai e diz: está pronto, terminei a missão, Pai. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Deus, o Pai, vira as costas. Por que me desamparastes? Não pode suportar esse momento de pecados sobre o seu filho, santo e puro, que ele então está carregando de toda a humanidade. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou e nos deu
o seu Espírito, para que eu e você pudéssemos estar unidos a Ele e desfrutar da sua natureza. E então ter sucesso no ide, no fazer discípulos. Irmãos, se vocês e eu, e todos nós, se nós queremos ter êxito na nossa vida, se nós queremos obedecer à comissão da evangelização, da pregação do Evangelho, a primeira coisa que tem que acontecer no nosso coração é que ele seja transformado, atingidos por essa graça, e a gente então consiga amar o diferente, o ímpio, o mal, a pessoa difícil, como Deus ama, como amou Paulo. Se nós queremos ter sucesso na nossa vida e que os colapsos sejam amenizados, a gente precisa orar, se voltar para Deus. E você tem o Espírito Santo dentro de você, que intercede por você. Você precisa nutrir uma vida de oração, reconhecer que há um Deus no comando da história. E você precisa desejar ardentemente se livrar de todo o ressentimento e amargura e levantar para obedecer, não ficar dormindo, sair da rede preguiçosa e se voltar para Deus, estar no culto, estar nos momentos de adoração, estar com o Senhor, viver a sua verdadeira história. Não tem outra. As outras histórias são mentirosas. Que eu e você então possamos voltar o nosso coração para o nosso único e verdadeiro Deus. Vamos orar? Pai Celeste, nós agradecemos o Senhor pela bênção desta manhã. Te louvamos pela tua bondade, a tua misericórdia. Pedimos ao Senhor perdão também, porque não poucas vezes nós agimos como Jonas, nos comportamos como ele. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, a nossa desobediência, a nossa insensatez. Tenha misericórdia de nós. Ó Deus querido, e nos avive. Aviva, Senhor, a tua obra, aviva o teu povo, a fim de que nós possamos nos voltar para o Senhor de fato, arrependidos, e recebermos transformação, recebermos a iluminação do Senhor, o poder do teu Espírito, para vivermos a história que o Senhor escreveu para nós. Nós oramos assim agradecidos no nome de Jesus. Amém.